Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. O maior desejo da nossa vida é, de fato, termos um encontro a cada momento pessoal com o nosso Criador. Queremos cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com Ele. Queremos dizer para Ele a cada dia o quanto nós o amamos, o quanto nós o apreciamos e o quanto a cada dia nós queremos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. O maior desejo do nosso coração é que o Senhor de fato conduza e reine sobre nós por toda a eternidade. Por isso, enquanto nós estivermos aqui sob a face dessa terra, nós queremos fazer a vontade do Senhor. E quando temos a palavra de Deus nas mãos, que é a Bíblia, esse livro é a voz de Deus falando a cada um de nós. Quero pedir a Deus nesse momento, não sei onde você se encontra, mas que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que antes de sair da sua casa para as atividades e no decorrer desse dia, o bondoso Deus derrame bênçãos sem medida sobre você. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 24, onde a Bíblia diz o seguinte: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselhos. Salmo 119, o verso 24. Os testemunhos do Senhor é a nossa alegria, são nossos conselhos a cada dia. São neles que nós tomamos como referência para seguirmos e tomarmos as nossas decisões. Por isso que nessa manhã quero mais uma vez pedir ao Senhor que nos tome nas suas mãos e abençoe a nossa vida de uma forma por completo. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã iremos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, o verso 1 e o verso 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. O rei Asa não apenas fez mudanças dentre o povo do Senhor, mas as mudanças também e reformas espirituais aconteceram dentro da sua própria casa. O reino de Israel tinha se envolvido com muita idolatria, mas o reino de Judá também seguiu os mesmos passos do reino do norte. O rei Asa tinha um compromisso pessoal com Deus. Ele sabia que o sucesso da sua liderança, do seu governo, muito dependia dessa dependência de Deus, de viver uma vida ligada ao Senhor, de viver uma vida de obediência aos ensinamentos do Senhor. Se ele menosprezasse a palavra de Deus, consequentemente os juízos de Deus cairiam sobre eles e eles teriam que arcar com as consequências das suas escolhas. Mas ao que cabia às mãos do rei Asa, ele estava disposto a conduzir o povo do Senhor pelo caminho que ele entendia, mediante a palavra de Deus, que era o caminho que Deus esperava que todo israelita pudesse seguir. As medidas que o rei Asa tomou para o seu governo foram tão sérias que até a sua própria mãe ele a depôs do trono de rainha mãe, porque ela estava envolvida com adoração a ídolos que não agradava ao Senhor. E embora o rei Asa estivesse comprometido com essa missão de fazer uma reforma, de tirar todos os postes ídolos de todo o território do povo de Deus, mas muitos israelitas não tiraram os ídolos que estavam dentro do seu coração. Embora os postes ídolos externos fossem destruídos, mas os deuses que tinham tomado conta do coração de alguns israelitas, eles não removeram por completo. Portanto, a reforma que deveria ter sido um sucesso para que Deus pudesse voltar a habitar e abençoar o seu povo de uma forma plena, não aconteceu mediante a atitude de alguns israelitas. Como nós podemos fazer uma leitura no versículo 1 e no versículo 2, o rei Asa era um homem de Deus, era um homem que estava sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. Ele entendia perfeitamente qual era a sua missão. Embora fosse o rei de Israel, estava com a coroa sob a sua cabeça, mas ele sabia que ele deveria representar o verdadeiro comandante do exército do povo do Senhor. Ele era submisso à vontade de Deus, e quando Deus falava, ele estava disposto a obedecer à voz do Senhor, porque ele sabia que, vivendo uma vida de obediência à voz de Deus, o sucesso e o futuro do povo do Senhor muito dependia da palavra revelada de Deus. A palavra trazida pelo profeta Azarias, filho de Obed, eram palavras de encorajamento. Deus estava falando para aquele povo e enquanto eles permanecessem fiéis ao Senhor, Deus estaria ao lado deles os abençoando.
Mas a partir do momento em que eles se afastassem do Senhor, consequentemente, eles teriam que arcar com as consequências das suas próprias decisões. Todo líder que se dispõe a fazer a vontade do Senhor sempre tem que pagar um alto preço. Nós podemos imaginar as palavras de Deus aqui voltada para o rei Asa, porque imagino quão difícil tenha sido a reforma que ele tenha tomado a fazer entre o povo do Senhor. Mas acredito que, mediante a bênção de Deus e o apoio dos líderes que estavam ao seu lado, ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Para que se possa ter sucesso diante de uma reforma espiritual, o segredo é estar em contato com Deus 24 horas. É trazer para perto de si pessoas que têm o mesmo espírito. É ter uma vida construída com uma base sólida nos momentos de oração. É ter a palavra de Deus também como sendo uma estrutura de toda a reforma e estar com os ouvidos abertos sempre a ouvir Deus falar ao coração. Segunda Crônicas, capítulo 15, o verso 7, nós lemos da seguinte forma: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aqui estão as palavras de Deus para o rei Asa e para todos os líderes que estavam envolvidos nessa reforma. Deus estava entusiasmando o seu povo. Deus sabia do valor da reforma espiritual que deveria acontecer no meio do seu povo. É claro que aqueles que estavam diretamente lidando com o pecado estavam pagando um alto preço. Acredito que quão difícil foi para o rei Asa ter que tomar tamanha decisão de depor a sua própria mãe do título de rainha-mãe. Mas ele sabia que era necessário. Para que a bênção do Eterno pudesse cair sobre a vida do seu povo, era necessário mexer em todas as áreas da vida do povo do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, depois dessa reforma feita entre o povo do Senhor, de todas as tribos do povo de Deus vieram pessoas para apoiar o rei Asa. Há muitos fiéis sob a face dessa terra. Muitas vezes os nossos olhos estão apenas voltados para um pequeno grupo de pessoas, mas tenha certeza, a Bíblia é muito enfática em nos afirmar. Você pode ver isso claramente no versículo 9. A partir do momento em que o rei Asa faz essa reforma entre o povo do Senhor, de todas as tribos de Israel, vieram pessoas para congregar, para adorar a Deus, para apoiar a reforma em Jerusalém. Acredito também que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para o futuro pela fé. Deus tem muitos fiéis em várias partes do mundo, em vários lugares, mesmo que hoje não comungue conosco no mesmo templo, mas Deus tem pessoas em outros templos que são fiéis ao Senhor, que amam a palavra de Deus, que vivem uma vida de confiança e no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá fazer um convite especial a essas pessoas e todos aqueles que ouvirem a voz de Deus irão se render às suas verdades. A lei de Moisés era muito clara, como nós podemos ver no versículo 13. Aqueles que transgredissem a lei do Senhor deveriam ser mortos. O rei Asa precisava ser firme, seguir as orientações do Senhor, mas ao mesmo tempo expressar amor por aquelas almas que eram filhas e pela qual um dia no futuro Jesus Cristo viria a morrer na cruz do Calvário. É por isso que ele depõe Maaca, mas na verdade Maaca era a sua avó, ela era mãe de Abias, portanto sua avó. E quando o rei Asa começa a reforma espiritual entre o povo do Senhor, ela tenta burlar a lei para manter dentro do território do povo de Deus uma imagem pela qual ela pudesse adorar. E para que isso não pudesse acontecer, é o próprio rei Asa que a depõe do posto de rainha-mãe. A lei de Moisés, que é a lei de Deus, nos fala que nós precisamos honrar pai e mãe. Mas o que o rei Asa estava fazendo não era desonrar pai e mãe. O rei Asa estava de fato honrando o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo esteve aqui sob a face dessa terra, ele nos advertiu que se os nossos pais ou amigos pessoais ou pessoas que nós amamos tentarem nos afastar do Senhor, que nós não seguíssemos os seus conselhos, que a nossa lealdade a Deus deve estar acima de todas as pessoas ou qualquer coisa que possa existir sob a face dessa terra. Ele deve ser o único e exclusivo Senhor do nosso coração. Somente dessa forma teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas se nessa manhã falo para alguém que tem pais que não são cristãos e que tem se oposto à sua fé, você precisa amá-los, você precisa obedecê-los, mas você precisa também reconhecer que Deus espera a sua lealdade. Com sabedoria, com devoção, com humildade, se submetendo a cada dia ao Senhor,
tenha certeza que Deus te dará sabedoria para que você possa manter uma vida fiel e a fé no Senhor. A razão pela qual o rei Asa depõe Maaca do posto de rainha-mãe é porque ela tinha feito uma imagem horrível e indecente. Jamais ele poderia permitir que no território do povo do Senhor, em Jerusalém, tivesse uma imagem daquele tipo. Portanto, é por essa razão que ele a depõe desse posto. Como nós podemos ler no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que o rei Asa tinha um coração perfeito. É claro, ele era um ser humano, como eu e você, tinha os seus pecados, tinha as suas fraquezas a serem vencidas, mas um fato é real. O rei Asa permitiu que Deus fosse o Senhor exclusivo da sua vida. Deus sendo o centro da sua trajetória, as suas falhas, as suas fraquezas seriam removidas pelo poder do Senhor. Gradativamente Deus abriria os seus olhos, ele reconheceria os seus pecados, ele confessaria para o Senhor e Deus lhe daria o seu manto de justiça para cobrir a sua humanidade e ter o direito de receber a salvação em Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 15 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: a busca a Deus não pode ser apenas uma vez na semana ou uma vez no mês. Nós precisamos buscar ao Senhor diariamente, de forma incessante. É como nós nos levantamos aquele dia ansiosos para nos alimentarmos, para sairmos para as nossas atividades. Não pode ser diferente com a palavra do Senhor. Não pode ser diferente nesse relacionamento pessoal com o nosso Deus. Nós precisamos buscá-lo com todas as nossas forças, com toda a fome da nossa alma. Nós precisamos clamar por Ele e, acima de tudo, quando tivermos esse encontro pessoal com o Senhor e entendermos as suas verdades, permitirmos que ela conduza a nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos dos capítulos finais da história do planeta Terra, nós precisamos mais de Deus. Aqueles que irão prevalecer nos últimos dias serão aqueles que estarão ligados ao Senhor. Não são aqueles que têm muitos títulos, não são aqueles que têm muito conhecimento, mas são aqueles que buscam a palavra de Deus. Quando falo de títulos e de conhecimento, não quero dizer que isso não seja importante para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos abrir os nossos olhos, mas hoje Deus precisa de filhos, homens e mulheres, de adoradores que vivam a palavra do Senhor. Por isso que nessa manhã, nesse momento, nós precisamos buscar aquele que é a fonte de todo poder, para que nós possamos a cada dia vivermos os sonhos e o ideal do nosso Deus. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.